Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma live super especial aqui no canal do EmpoEnf. E hoje é uma daquelas lives que o coração dispara e eu tô realmente muito otimista e muito ansiosa por esse momento. Pois é. Então, antes de mais nada, começa uma live super especial. Eu vou pedir para que todos vocês me sinalizem aqui. Então, boa noite para todas e todos que estão entrando. Ah, que delícia! Muito obrigada. Avisa se tá ok em termos de luz, em termos de som, em termos de conectividade. Vocês me veem e me ouvem bem? Isso é muito importante para a gente definir aqui os próximos passos da nossa super live. E hoje tem um quê todo especial, porque eu sempre procuro trazer pessoas que eu admiro muito e que vão gerar a inspiração e esse contexto de empoderamento que a gente tanto conversa. Então, hoje tem um quê realmente que mudou a minha vida e esse cara representa muito pra mim. Então, já deixa aqui. Vocês sabem que eu sou fã e quando eu sou fã, não consigo também fingir que não sou. Então, boa noite mais uma vez. Tá entrando bastante gente. Obrigada aí, os meus seguidores, a galera que tá vindo. Olha, que bom! É Ronan Barbosa, né? Que bom! Parabéns, parabéns! Maravilha! É isso. Então tá. Obrigada aí. Olha, Marli dizendo que adora as minhas lives. Ah, gente, vocês não têm noção do quanto que isso é importante. Porque tem horas que dá um desânimo, sabe? Eu acredito que dê um desânimo a gente em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de projeto. E aí vai chegando alguns momentos que a gente se questiona. Caramba, mas eu tô fazendo isso pra quê? Pra quem? E aí quando eu ouço e leio esses feedbacks, me deixa muito feliz. Então, Marli, muito obrigada. Do fundo do meu coração, isso é muito importante pra mim. Então, vamos lá. Vamos aqui preparando o cenário, preparando o território para o nosso super convidado que se aproxima. E já vou pedir aqui pra galera, então, que tá chegando, lembra daquele nosso super combinado? Tá gostando do conteúdo? Larga o dedo no coraçãozinho, que vocês sabem que eu sou super carente aqui no Instagram de coraçãozinho. Então, manda bastante coraçãozinho. Ah, é Roniane Barbosa. Ai, desculpa, amor. Te chamei de nome errado, mas agora eu já aprendi. Tá ótimo. Vou te seguir também de volta. Então tá, vamos lá. Larga o dedo no coraçãozinho quando a gente falar de informações importantes que fazem sentido pra você, que deixa você feliz, que, sabe, acalenta nosso coração. Então, larga o dedo no coraçãozinho todas as vezes que a gente falar sobre algo legal, sobre algo que te desperta, que te gera interesse. Isso gera uma repercussão muito importante aqui no Instagram e é muito importante para todas as lives, para todas as pessoas que vocês seguem. Então, deixar coraçãozinho é sempre bem-vindo. E não hesitem verdadeiramente de mandar perguntas. As perguntas fazem a dinâmica da live se tornar muito mais legal. Essa coisa de ficar falando sozinha parece um monólogo. Então, eu gosto bastante... eu gosto bastante dessa interação, tá? Então, manda assim comentário, manda assim pergunta. A minha irmã, que chama Roniane, ela tá formando em enfermagem. Tô marcando ela para assistir também. Ah, ela já te segue. Ah, então um beijo pros dois, Ronan e Roniane. Adorei. Então tá, galera, agora é aquele momento especial que eu sempre peço pra vocês. Toca aí nessa gaivota e lembra de mandar pra todos os nossos colegas da enfermagem, os principais amigos que aparecem já aí na sua timeline, aí na abertura da sua tela. E manda pros nossos amigos, porque a maioria das vezes a gente esquece mesmo o que tá acontecendo, o dia é cheio, existe um monte de gente fazendo um monte de coisa. Então, manda para eles lembrarem que nós estamos aqui. Olha, Marli de Porto Velho, em Rondônia. Ai, que delícia, gente. Eu nem acredito que eu tô chegando tão longe. Ai, beijo especial. Caramba, eu já sei que tem gente acompanhando do Nordeste. Eu tenho recebido muita galera também do Sul, muita gente de São Paulo. Além dos cariocas, né, que são aqui amigos, conterrâneos, mas saber que a gente tá em Porto Velho, em Rondônia, ai, me deixa tão feliz. Maravilha, maravilha, maravilha. É Mary Lima, na verdade, né, não é nem Marli. Ih, gente, tô ficando dislexa, eu li seu nome. É Mari ou Mary Lima. Tudo bem, o importante é que agora eu te conheço, você tava na outra live. Vamos lá, gente. Então, boa noite mais uma vez para todos que estão entrando. Boa noite, Deise. Boa noite, Diva Maroto, minha tia linda.
Adoro os chats da minha família que estão sempre aqui conosco. Ah, sim, participei da sua semana de enfermagem. Assim, fui convidada pelo professor Eduardo Pascoal, um querido meu amigo de faculdade. Maravilha. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Ah, já colocou, né? Excelente palestra. Obrigada, verdadeiramente. A gente sempre se esforça para fazer o melhor. Então vamos lá, o nosso super convidado já está disponível e não vamos perder tempo, porque cada palavra, cada segundo com esse homem é extremamente importante. E lembra, galera, marca seus amigos, vamos mandar essa live chegar para bastante gente. Eu sei que ele já é super famoso, mas é sempre importante o que a gente vai falar aqui, chegar no máximo de pessoas da enfermagem possível. Às vezes tem alguém precisando muito ouvir uma palavra inspiradora, uma palavra que nos motive a seguir em frente, a fazer mais e fazer melhor. Então, sem mais delongas, como eu sempre falo aqui, vamos receber o nosso maravilhoso convidado, Cássio Rossi, que me inspira e que me ajudou em vários momentos a estudar, dos momentos mais desafiadores da minha vida. Então, vamos lá. Boa noite, Olá. professor! Boa noite! Como estão? Boa Joia! Maravilha! Que delícia ter a sua presença aqui no canal. Já te agradeço Prazer é todo mais meu. uma vez. Gente, eu tô encantada. Prazer imenso. Literalmente, uma tiete do seu trabalho. E não uma tiete apenas. Eu estudei muito com a sua ajuda. Eu sou uma consumidora de conteúdos, de vídeos, de resumos no YouTube. E acho que não existe desculpas quando a gente quer estudar de verdade. Então, você foi um dos caras que me auxiliaram a passar em muitas das coisas que eu já fiz na minha vida. Então, professor, todo o meu respeito e todo o meu carinho pelo seu trabalho. Ai, que delícia! Eu te agradeço pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer aí estar podendo falar, principalmente falar sobre enfermagem, falar sobre alta performance, falar sobre como nós podemos melhorar dentro da profissão que a gente escolheu. Isso aí é muito importante. Estou à disposição. Venha com a problemática que eu vou com a solucionática. Maravilha, maravilha. Então, professor Cássio, já aproveitando aí essa sua colocação, eu sempre trago aqui para os nossos seguidores, falando sobre a questão do empoderamento, que é um processo, é uma condição de atitude, de olhar para o cenário com todas as mazelas e com todos os desafios que existem, mas isso não nos impede de seguir em frente. E aí eu sempre trago pessoas ilustres, pessoas que representam muito, que representaram muito na minha carreira, e o senhor faz parte disso. Então, antes de mais nada, antes da gente começar com essas problemáticas e todas essas colocações, eu gostaria que o senhor se apresentasse, se houver alguém aqui ainda que não teve o privilégio de te conhecer. Conta um pouquinho a sua história, quem é o professor Cássio Rossi, como que entrou nesse mundo da enfermagem, e aí depois para a gente seguir com as nossas perguntas. Tá bom. Vamos lá, professor, então tudo certo. Então, assim, ó, eu sou formado em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Me formei no ano de 1999. Tá? Muitas pessoas perguntam assim, por que é que você entrou, né? Existia já um sonho? E eu tenho que ser realista, não. Tá? Quando eu terminei o ensino médio, né, o segundo grau, na minha época, ainda no século passado, né, eu busquei uma profissão que eu pudesse, de certa forma, ter empregabilidade, né, reconhecimento, e eu gostava muito de toda essa questão do cuidado. Isso já era uma coisa, existia algo vocacionado, um dom também em relação a isso. E aí o que acontece? Eu ainda sou de uma época que a enfermagem ela representava a possibilidade de você ter um autorreconhecimento. É por isso que hoje eu luto tanto por essa causa, eu brigo tanto por essa causa da alta performance, e eu brigo tanto pela causa
de que nós precisamos recontextualizar a nossa profissão. Eu terminei, eu lembro que eu colei grau no dia 23 de fevereiro do ano 2000. No dia 24, eu assumi numa cidade do estado de São Paulo para ganhar 16 salários mínimos. O que hoje representaria 17, quase 17 mil reais. E tipo assim, eu poderia ter a opção de ter 2 empregos e ganhar 30 mil, que seria hoje o equivalente a 30 mil. E o que acontece? Então isso hoje, quando eu olho, nós vamos falar mais disso à frente, mas quando eu olho a condição em que eu vejo um recém-formado hoje, um graduado em enfermagem, ou até mesmo um técnico de enfermagem, o que é oferecido em contrapartida dos trabalhos me incomoda muito, né? E para entender um pouco da minha jornada, eu sempre atuei na urgência e emergência, comecei a dar aula ainda quando fazia faculdade, né? Sempre gostei de dar aula, sempre gostei de dar palestra. Comecei a dar palestra na igreja com 12 anos de idade. E sempre, né, comecei a ser consultor, implantação, escrevia e implantava serviços de saúde no Brasil inteiro. E aí eu comecei na era do concurso, né? Sempre fui um fissurado por concurso, estudava, passava noites, balde de gelo, trocando pé, você entendeu? 5 horas da manhã, 6 horas, chegava a hora de trabalhar de novo, eu estava estudando. E fiz 8 concursos, passei nos 8, 4 em primeiro lugar. E assumi o que eu mais tinha vontade de assumir, que era a unidade de suporte avançado de vida do estado do Paraná. Nós éramos em 16 enfermeiros, que nós fazíamos transporte, tanto terrestre quanto aéreos, transportes de pacientes de alta complexidade. 2012, tudo isso eu tinha um planejamento estratégico muito claro, tá? A minha esposa é analista de sistemas e programadora. Eu já tinha um sonho de ter uma empresa junto com a minha esposa. Então foi assim, ó. Passei nos concursos, 2007 eu entrei no estado, 2011 abri a minha empresa, 2012 eu pedi a minha licença sem remuneração, perdão, 2014. 2015 eu fiz uma redução, acabei tendo um AVC, mas aí eu voltei para a questão do meu planejamento estratégico. 2017, eu atrasei um ano o meu planejamento estratégico. 2017 eu pedi exoneração para tocar só o grupo Dedicare, que é a empresa de cursos e mais algumas coisas que a gente tem aí. Então, assim, eu acredito no empreendedorismo na enfermagem, apesar das pessoas nunca quererem colocar enfermagem e empreendedorismo na mesma fala, na mesma frase. Isso é algo que me incomoda, tá? Nós somos uma ciência, nós somos autônomos, isso, o nosso código de ética, segundo Resolução 564/2017, deixa claro, né? Somos profissionais autônomos, podemos sonhar sim, podemos planejar sim, podemos ganhar dinheiro sim, tá? E podemos sim lembrar que nós somos a maior força de trabalho na saúde do Brasil hoje. E eu sempre, para terminar essa primeira fala, eu digo sempre o seguinte: eu poderia ser o que eu quisesse na minha vida. Com a minha capacidade, que é a mesma que a sua, que é a mesma que é de qualquer um que está ouvindo essa live, vendo essa live. A gente pode tudo a partir do momento que a gente acredita, a partir do momento que a gente tem foco e a gente corre atrás. Então, em tese, é mais ou menos assim. Falei demais, né? O cara fala muito. Não, maravilhoso. Eu sempre gosto de trazer esse tipo de
bastante história, né, dos nossos convidados, mas principalmente de pessoas assim que já estão num outro nível, que já desenvolveram seus empreendimentos, que já estão aí sendo os nossos exemplos, exatamente para mostrar que todo mundo tem um início, que todo mundo tem uma construção, uma trajetória, superações acontecem, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, eu penso que essas histórias nos geram mais inspiração para fazer, para continuar, para seguir em frente. Então, obrigado pela sua história. Admiro mais ainda o seu trabalho agora, por saber que foi tudo tão rápido e tão focado. Eu tenho um pouco dessa perspectiva também, do foco, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Então, professor, vamos lá. Já que você citou um pouquinho aí, né, da sua esposa maravilhosa, já tão diferente desse mundo da área da saúde, o que desperta a gente a ter uma visão mais abrangente do cenário, né? Às vezes a gente fica muito fechado na área da saúde, perde um pouco as oportunidades de um mundo gigantesco. Acredito que quando a gente tem alguém de uma outra área, a gente consegue ampliar horizontes. Então, um beijo especial para ela e bacana ver essa parceria de vocês. Conta pra gente, então, como que foi, como que você decidiu, então, oficialmente criar o seu empreendedorismo e criar o seu negócio como enfermagem? Entenda o seguinte, as pessoas me perguntam, ano passado, ano retrasado, eu dei 2 palestras em São Paulo sobre empreendedorismo. E as pessoas me perguntam muito, professor, como eu sei se eu sou ou não sou empreendedor? E eu digo para você que é muito simples a gente fazer essa definição. É muito simples, tá? Se você vai comer um lanche, tá? E você se contenta em comer o lanche, beber o seu refrigerante e bater papo, muito provavelmente você não é empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que ela vai comer um lanche e um dos primeiros pensamentos que vem à cabeça dela é o seguinte: rapaz, quanto que o cara ganha será nessa lanchonete, hein? Tá? Eu lembro uma vez que eu estava em Itapema, ali na praia de Itapema, em Santa Catarina, e eu sentei assim, estava comendo, pedi um milho de uma senhora que estava ali, até minha esposa deu risada e falou: nossa, amor, você é demais. Mas eu comecei a comer o milho e eu comecei a perguntar para a mulher: quantos milhos a senhora vende por dia aqui? E ela já me falou quantos milhos ela vendia automaticamente. E eu mordendo o milho, automaticamente eu calculei quanto que ela vendia numa semana, quanto que ela vendia no mês. Eu perguntei quanto que ela pagava no milho, qual que era. Ou seja, em 10 minutos de conversa, eu sabia quanto a mulher tinha ganho nos últimos 15 anos dela, você está entendendo? Então, o que acontece? O empreendedor, ele é aquele tipo de pessoa, e nós temos muitas pessoas assim. Isso não é algo exclusivo, isso não é algo... Mas o empreendedor, ele é aquela pessoa que ele não se contenta. Ele não é ganancioso, mas ele é ambicioso na sua forma de pensar. Tá? Eu me incomoda um pouco na enfermagem, e isso eu tento trabalhar. Hoje eu devo ter aí mais de 1000 mentorandos, pessoas que eu mentoro, e eu brigo muito com a galera para dizer o seguinte, galera, nós precisamos ter ambição. Ambição não é algo negativo. Ganância é algo negativo. A ambição é algo que move a pessoa. A gente ter a ambição de ter uma vida melhor, de proporcionar algo melhor para a nossa família, para os nossos filhos. A ambição da gente ter algo melhor é o que diferencia de fato o empreendedor. E aí eu me vi, Caroline, numa situação até interessante. Por quê? Porque hoje eu mentoro pessoas para o concurso público, só que eu digo abertamente para você e para todos que estão me ouvindo que concurso público, por exemplo, não é para mim.
Porque a pessoa, para ela construir uma carreira, e aí a gente tem que entender o seguinte, existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo CPF e o empreendedorismo CNPJ. O empreendedorismo CPF é aquele empreendedorismo que você faz para construir o teu currículo, a tua carreira. E aí você faz mestrado, você faz doutorado, você faz pós-doc, você faz isso e você constrói a tua carreira. E aí quando você atinge um nível tal, você fica contente, não é que você se acomoda, não é isso. Não é essa a fala. Você se satisfaz. Você lutou para aquilo. Já o empreendedorismo CNPJ é aquele empreendedorismo que, na verdade, você busca crescer, obviamente, tendo uma empresa, tendo uma organização, chefiando uma instituição, ou que seja um carrinho de lanche, que seja uma empresa que vai se tornar uma multinacional. Você entendeu? Então, basicamente, não sei se eu desfoquei muito da sua pergunta, mas basicamente é isso. A pessoa, se você, quem está ouvindo, quem está vendo, quer definir se você é empreendedor, pare e pense assim, ó. Quando você está diante de uma pessoa que negocia um restaurante, esse pensamento vem à sua cabeça? Pô, quanto que o cara ganha aqui? Será que dá dinheiro isso? Será que isso... A minha esposa até ela brinca comigo, assim, às vezes ela fala assim, olha, eu nunca vi uma pessoa que, da hora que acorda, a hora que vai dormir, passa pelo menos uns 10 pensamentos na cabeça assim, pô, será que isso dá dinheiro? Será que isso vale a pena? Então é mais ou menos isso, né? Mas continua, senão eu vou ficar falando aqui um monte. Não, maravilhoso. E isso é muito importante porque é um tema super atual. Muita gente vem perguntando, muita gente vem falando sobre isso também na internet. Tem muita gente falando sobre isso, mas poucos realmente construíram uma carreira e têm uma empresa ou tem aí alguma, como é que eu vou dizer, expertise mesmo nessa área para poder opinar, né? Eu senti isso quando eu fui abrir a minha clínica e quando eu fui procurar suporte na nossa categoria, eu vi que eu estava aí quase que no limbo, infelizmente, mas a gente foi pedir ajuda para lugares, como eu falei, pessoas que estão em outras áreas. Mas que bom que foi assim, porque faz a gente ampliar os nossos horizontes, mas ainda coloca a gente numa posição um pouquinho desprivilegiada, porque a gente não aborda sobre isso nas universidades. Isso aqui é só um alerta, porque algumas outras categorias já falam mais sobre a abertura de clínicas e consultórios desde o seu primeiro momento, e a gente está aprendendo a fazer isso agora, né? Então, aqui só uma ressalva, procure bons mentores, e já se você está a fim de abrir alguma coisa, procure o professor Cássio Rossi, porque nada melhor do que quem já fez para nos orientar, do que procurar aí tomar porrada no meio da rua. Vamos lá. Mas então você já citou essa veia empreendedora, como que a gente pode se ligar para saber se a gente tem esse feeling ou não. E tá tudo bem, né? Tem pessoas que realmente servem para ser CLT, para trabalhar como funcionalismo público e tá tudo bem. E tem gente que quer ser livre. E eu já entendi. Esse é o meu maior valor, professor Cássio, minha liberdade de escolha, de tomada de decisão, e por isso que me encantei com esse novo mundo, com essas novas portas que se abrem na enfermagem. E aí você traz, então, para a gente essa perspectiva. E eu gostei muito desse comparativo, não estava nos nossos scripts, do empreendedorismo CPF e do empreendedorismo CNPJ. Vieram várias pessoas na minha cabeça conforme o senhor foi falando. Mas então, já que a gente citou isso, vamos já aproveitar esse gancho. Então, vamos puxar um pouquinho da sua mentoria e dar um over-delivery aqui para os nossos colegas. Como iniciar, então, no mundo do empreendedorismo e ser livre na enfermagem? Muito boa a sua pergunta. Primeira coisa que nós temos que o empreendedor e qualquer pessoa entenda, isso que eu vou dizer agora serve para qualquer pessoa em qualquer área de atuação. Eu sigo uma linha
das inteligências múltiplas, da teoria das inteligências múltiplas, que é a teoria de Howard Gardner, tá? E até a década de 80, quando ele escreveu primeiramente essa teoria, a inteligência, ela era considerada somente a inteligência lógico-matemática, tá? Tanto é que toda mensuração de coeficiente de inteligência, de QI, ele trazia como praticamente o único parâmetro a inteligência lógico-matemática. Contudo, Gardner, ele primeiramente pontuou 7 inteligências e hoje nós temos 9 inteligências pontuadas. Qual é o meu primeiro conselho em relação à questão do empreendedorismo? Você tem que saber exatamente quais inteligências você está na média, quais inteligências você está abaixo da média, quais inteligências você está acima da média. Eu já falei isso em algumas palestras e digo sempre o seguinte, existe inteligência que por exemplo, eu sou muito abaixo da média. Por exemplo, inteligência... Cara, o meu GPS, a minha inteligência geográfica é zerada. Rapaz, eu me perco dentro do shopping center aqui em Londrina. Esses dias eu estava no shopping, fui comprar um negócio para minha esposa. Depois de passar umas 3 vezes na frente do mesmo lugar, eu liguei para ela de dentro do shopping. Amor, eu estou em tal lugar aqui. Como é que eu faço para chegar nessa loja? A minha inteligência... sabe, aquela de lógica, de 3D, que é chamada de inteligência 3D, é muito abaixo da média. Só que tem o seguinte, de forma de compensação, existem inteligências que eu estou na média, e como todo mundo, existem inteligências que eu sou acima da média. Então, qual é o grande segredo, Carol? É você investir em um empreendedorismo, seja CPF, seja CNPJ, em cima de uma inteligência que você é acima da média. Da mesma forma que eu sou muito abaixo da média na inteligência espacial, modéstia à parte, na inteligência linguística, eu sou muito acima da média. E vou já falar uma coisa aqui, hein? Vamos parar com esse negócio de a pessoa tem que ser humilde, porque ela vai falar que ela é... até humildade, se você tiver demais, te atrapalha. Tudo você tem que ter de forma equilibrada na sua vida. Humildade é um diferencial assim tremendo, importantíssimo. Só que se você também tiver a humildade como único diferencial da sua vida, o mundo vai passar por cima de você, cara. Você vai ser atropelado. Então, entenda, a partir do momento que eu mapeei quais inteligências eu sou abaixo da média, e aí eu deixei de lado. Porque qual é o grande problema, Carol? Às vezes, a pessoa, ela olha a estratégia do outro e ela vê que o outro está rachando de ganhar dinheiro ou está feliz com um tipo de emprego, com um tipo de estratégia, com um tipo de empreendimento, e ela faz o quê? Ela simplesmente quer fazer uma cópia ipsis literis do planejamento do outro. Mas ela esquece o seguinte, isso está dando certo para o outro porque os diferenciais dele, só ele tem. Dificilmente você vai encontrar ou você vai se deparar com uma pessoa que tenha exatamente as mesmas deficiências e as mesmas facilidades que você tem. E aí a pessoa se decepciona, às vezes, quando ela resolve investir numa carreira, investir numa profissão, investir, enfim, numa situação em que aquela situação ela não engloba os diferenciais dela. Eu vou ser sincero,
teve um certo momento dentro da enfermagem, por que que eu fui para esse lado da docência, e eu sempre gostei disso, da mentoria e etc e tal? Eu digo para você o seguinte, eu trabalhei dos menores hospitais até o Einstein. E o que que acontece? A clínica da enfermagem era algo que eu gostava, até porque na minha época era diferente, a autonomia era muito diferente, né? Eu sou de uma época que se o médico tentava entubar 2 vezes e não conseguia, você tomava o laringoscópio da mão dele e falava, velho, vai pro consultório porque senão o paciente vai morrer, deixa eu entubar aqui. Você entendeu? Então eu sou de uma época ainda que a autonomia do enfermeiro era diferente, tá? Então, assim, você falava, cara, eu tô aqui e eu vim para decidir. Mas, assim, pensando naquela inteligência que eu via, que eu me sobressaía, que é o que eu chamo nas minhas palestras de inteligência uau. Putz, nisso, uau, cara, isso eu sou, perdão da palavra, isso eu sou foda, tá? Isso eu sou o cara, tá? Dentro da enfermagem, num plantão de pronto-socorro, por exemplo, me ajudava na comunicação com a equipe, com a família, com o paciente, com a equipe médica e tal. Só que me frustrava um pouco, porque eu falava, pô, tá, e daí? E agora? Né? Para onde eu vou? E a docência, depois a mentoria, depois a implantação dos projetos, foi algo que eu consegui mostrar. Então, finalizando essa fala, para que a gente seja objetivo, primeiro passo para todo mundo que quer empreender, pensar numa carreira, estude um pouquinho, pegue lá, né? Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, tá? Analise você mesmo diante de cada uma daquelas inteligências. Interpessoal, tá? Enfim, todas as inteligências. Analise e perceba, mapeie isso. Qual é a inteligência que, cara, eu estou muito acima da média? Qual é a inteligência que eu sei que eu estou muito abaixo da média? Entendeu? Então, isso tem que estar claro na minha cabeça para que eu faça o meu planejamento estratégico pessoal. Entendeu? Maravilhoso! Já fiquei até pensando aqui agora em refazer o meu, já com essa dica. É muito importante o autoconhecimento, né? Já pegando esse gancho, justamente, compreender o que é importante para cada um de nós e o que vale a pena de realmente gerar o nosso esforço, esse motor que nos faz acordar todos os dias de manhã. Precisa ter algo a mais, né? E aí, cada um precisa descobrir qual é o seu motivador, qual é o seu motorzinho que faz você fazer a diferença aí no seu trabalho. Sim, e sempre lembrando o seguinte, eu acho que tem uma coisa, Carol, que é muito importante e é condição sine qua non, que nem diz o outro, para que a gente fale. Nós temos que entender também o seguinte, a grama do vizinho sempre é mais verdinha que a minha. Então, você achar, esses tempos atrás, eu tenho meu filho mais velho, eu tenho 43 anos, mas eu tenho um filho de 21 já, eu fui pai com 22. E o meu filho, esses tempos atrás, ele já tinha feito um vestibular para medicina, não tinha passado, e ele queria fazer na UEL, que é a universidade aqui de Londrina, e falei para ele, não tem que fazer na pública e tal. E aí ele veio me pedir para que eu mentorasse ele. E numa das mentorias ele falou, pai, eu não sei se é certo, eu gosto muito de matemática, de física, eu não sei se eu estou escolhendo, eu tenho medo de fazer esse curso e me arrepender depois. Aí eu disse para ele o seguinte, 100% de certeza que você vai se arrepender depois. Em um determinado momento da sua vida, você vai se arrepender. Isso acontece não com 99%, isso acontece com 100% das pessoas. Eu não vou dizer que você vai trabalhar 40 anos nisso arrependido. Mas existirá alguns momentos da sua carreira que você
vai sentir que, de repente, você poderia ter tido uma outra opção. Quando eu falo hoje da recompensa, isso é, para mim, algo que me dói um pouco. Por quê? Porque quando eu fiz a faculdade de enfermagem, você tinha uma recompensa. Você, com o trabalho, com o meu trabalho de 3 meses, se eu guardasse 3 meses de salário, eu comprava um carro zero, que para mim seria um carro show. A enfermagem me proporcionava isso. Agora imagina, você, de repente, escolher uma profissão, chegar nessa profissão, existirão momentos que você vai se arrepender. Isso faz parte do ser humano. E imagine você ter uma vida inteira de necessidades. Uma vida inteira onde você vai chegar no final de 20, 30 anos de carreira, você vai falar, cara, eu não tenho minha casa, eu não tenho o carro que eu sempre quis ter, nesses 30 anos eu não viajei para lugar nenhum, eu não conheci lugar nenhum, eu não fiz nada. Então, isso é algo que tem que nos fazer pensar, sim, e tem que fazer parte do contexto de empoderamento, dentro de um empoderamento pessoal. Eu tenho direito de sonhar, eu tenho direito de querer algo melhor, eu tenho direito de tudo isso. Não é pecado. Com certeza. A gente tem que tirar essa ideia de que, por exemplo, o profissional de enfermagem tem um grande problema, Carol. Quando ele resolve empreender, ele não sabe cobrar. Ele não sabe precificar. Sim. Sabe? A pessoa chega para ele e fala assim, pô, vem dar um plantão aqui em casa, meu pai não está bem, vem passar uma noite aqui. Quanto é que você vai cobrar? O cara trava. Ele trava, ele não sabe quanto ele cobra. Quanto é a hora de trabalho dele? Agora eu te pergunto, se você não sabe quanto é a hora de trabalho, a sua hora de trabalho, como é? Quem vai saber? Quem vai saber? Se eu chegar para você e falar, Carol, pô, vai ter uma palestra assim, 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 em tal lugar, eu queria que você fosse uma palestra de 2 horas, quanto que você cobra? O ideal, Carol, é que você faça 2, 3 perguntas. Sim, Pode falar, Carol. mas professor, você pontuou, desculpa te cortar, mas é porque isso é muito sério. A gente foi pesquisar sobre a questão dos nossos custos, né, dentro dos nossos serviços, e isso para mim foi uma novidade, como a gente já citou, e é sabido de todo mundo. A gente não tem isso na faculdade tão posto dentro da tabela do COFEM dos nossos principais procedimentos dentro de um plantão. Eu sou uma enfermeira que fiz residência em cardiointensivismo, eu tomei um susto quando eu fui ver quanto custa um banho de leito de alta complexidade. Então, isso é um alerta que até que vale a pena para os nossos colegas que não sabem responder essa pergunta, pesquisar essa informação. E aí, já aproveitando que você me deu essa brecha, antes de você seguir, pode, claro, se colocar em quais cenários você quiser sobre essa fala toda, mas também, já aproveitando, isso não estava no nosso script de novo, mas é porque me despertou esse interesse. O que faz essa diferença quando você olha aí com toda essa sua sabedoria, tua experiência profissional, que fez essa diferença quando a gente olha para o seu início de carreira, essa diferença, essa discrepância salarial para a nossa geração agora que sofre tanto com os baixos salários? Ô, Carol, teve alguns cortes, eu não consegui entender a pergunta um pouco. Resume para mim. É que às vezes está dando uns pequenos cortes aqui. Eu só entendi assim. Fala de novo para eu construir a ideia aqui. Tá, primeiro de tudo, a questão da tabela de preço e essa colocação desse cenário de cobrança, acho que vale a pena a gente pontuar. E o segundo é como que a gente consegue fazer um comparativo, talvez, da diferença de salário da tua época para essa nossa geração tão desvalorizada. Tá. Infelizmente, tudo se resume em mercado. Tá? Aquela máxima que o que faz o cálculo, o que gera
a média salarial, tá? É realmente aquela, infelizmente, aquela máxima do mercado em que nós temos a demanda e nós temos a oferta. A lei da oferta e demanda, a lei da oferta e procura. Entenda bem uma coisa, Carol. Quando eu me formei... Chamando de Carol, pode ser? Não Claro. te incomoda? Pode ser, Carol? Não. Quando eu me formei aqui em Londrina, nós éramos duas instituições, as duas integrais, né? Tinha aula todos os dias, das 7 às 6 da tarde. Duas universidades. Hoje, num raio de 50 quilômetros em torno de Londrina, nós temos 12. Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes. Aí eu falo para você uma coisa. Nós temos hoje em Londrina, tá, sendo jogados no mercado de trabalho 10 vezes a necessidade. As escolas de medicina, Carol, elas souberam fazer um controle de mercado. Existe uma coisa que a enfermagem nunca se preocupou, que é o chamado controle de mercado. Qual é o controle de mercado do direito? Tem gente que fala assim, pô, mas todo lugar que você olha tem faculdade de direito. Só que é o seguinte, os caras têm uma prova da OAB que seleciona que 80% de quem faz a faculdade fica no canto. Qual é a preocupação de um advogado frente a um cara que, de repente, ele só é bacharel em direito? Um cara que é bacharel em direito, ele é concorrente de um advogado? Não, ele não pode advogar. E aí eu pergunto para você, qual foi o controle de mercado que a enfermagem fez? Nenhum. Muito pelo contrário. Paradoxal. Ou seja, um curso que era integral, de repente virou um curso matutino, de repente virou um curso noturno. Eu tenho gente que trabalha, sempre tive muitos estagiários, eu gosto desse sangue novo na equipe, tá? Mas hoje eu vejo o seguinte, gente, os meus estagiários que estão no 4º, 5º ano de enfermagem não tem aula, meu. Essa que é a verdade. E aí o que acontece? E aí nós tivemos, tá, um grande número de profissionais. Isso é muito bom quando a gente pensa no lado pessoal. As pessoas tiveram chance, as pessoas tiveram a possibilidade de ter um curso superior. Só que isso comprometeu o mercado da enfermagem, saturou o mercado. Quando eu me formei, tá? Mesmo as pessoas, se você pegar na minha turma aquelas pessoas que eram ruins, vamos falar abertamente, comigo não tem boca, o povo ruim, o povo que foi levando, empurrando com a barriga e, né, caía, levantava, trepava, descia, os caras, do mesmo jeito que eu, todos tinham 10 propostas de emprego assim que se formaram. Por quê? Porque a lei da oferta e procura, ela estava desequilibrada, pendendo para o lado do profissional, favorecendo o profissional. É por isso que eu fui ganhar 16 salários mínimos. Hoje, o que acontece, Carol? Tá? Qualquer RH de hospital, ele tem um banco de currículo que é praticamente infinito. Infinito. E aí entenda o seguinte, qual o interesse, tá? Nós temos lá uma vaga para enfermeiro, chefe do não sei das quantas. Tem 2 currículos lá. O Cássio, que é um camaradinha de 43 anos, tá? Tem uma certa experiência, e ele pediu lá que ele quer ganhar 15 mil por mês. E tem o currículo da Eduarda, tá? Que é formada há 5 anos, não tem, obviamente, não tem como ter a mesma experiência, só que num hospital da iniciativa privada que preza pelo lucro, ela aceita ganhar 2 contos.
Por que o hospital vai pagar 15 para mim? O que vai justificar que eu ganhe os 15? E isso foi acontecendo, Carol, em todas as áreas. As pessoas... Eu, esses dias, mentorei uma aluna que ela é doula, tá ganhando, rachando de ganhar dinheiro. Rachando, por quê? Porque eu fui colocando ela na linha. Não tem um médico onde ela mora que ganha metade do que ela ganha. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que eu fiz, eu ensinei ela a cobrar. Vou te dizer uma coisa, para finalizar, para você entender o que eu estou te falando. Quando o meu primeiro curso, em janeiro de 2011, custava R$ 1.529. Esse mesmo curso, hoje, na Black Friday, eu vendi ele por R$ 399. A diferença é que lá em 2011, a qualidade das aulas eram péssimas, não tinha nem metade das aulas que tem hoje, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha as 6 formações internacionais que eu tenho em mentoria e tal, eu não tinha mentorado mais de 20 mil pessoas de lá para cá, e o curso custava R$ 1.600. Aí você pergunta, então o curso custa menos porque piorou? Não. O curso custa menos porque teve um monte de babaca, tá? Que entrou no mercado só para lascar com o mercado. Eu sou do seguinte pensamento. E galera, perdoe-me, eu digo o seguinte, tá? O meu avô dizia que quem tem boca não manda soprar. Então, o que eu tenho que falar, eu falo. Se você vai abrir, pelo amor de Deus, você resolveu abrir, por exemplo, um consultório de enfermagem, uma casa de repouso, seja o que for, faça uma pesquisa de mercado. Entenda o que você quer oferecer. Lembre-se que tudo custa dinheiro. Como se diz nos Estados Unidos, não existe almoço grátis. E lembre-se do seguinte, que se você quer ganhar cliente pelo preço, brevemente todo mundo vai ficar sabendo que você não tem qualidade. Porque se você tivesse qualidade, você ganharia pela qualidade. Enquanto eu estava vendendo o curso a R$ 1.600, teve gente que saiu oferecendo um curso a menos de R$ 100. Só que quando você pegava um curso, eu dando aula, e essa pessoa dando aula, você via que a diferença ela era da noite para o dia. Só que aí, isso é a chamada prostituição do mercado. E aí o que acontece? Principalmente quando se você está falando entre 2 clínicas de repouso, a pessoa, ela tem, por exemplo, um pai, uma mãe, e ela vai conhecer as 2 clínicas. E aí ela percebe qual é suja, tá? Qual é isso e qual é aquilo. Já em um curso à distância, você não tem essa possibilidade. A pessoa, ela vê lá um curso de R$ 1.500 e um curso de R$ 150, o que ela faz? Ela vai comprar, indubitavelmente, ela vai comprar o de 150, só que ela não vê o seguinte, Carol, eu nunca quis ter milhares de alunos ao mesmo tempo. Cara, eu já tive aluno que me ligou às 3 horas da manhã para dizer, professor, a minha prova é amanhã cedo e eu fiquei com uma dúvida aqui, eu preciso resolver essa dúvida e eu explicar para o cara às 3 horas da manhã aquele determinado assunto. Então as pessoas, às vezes eu vejo o cara falar que a aula do outro curso ela é mais bonitinha, não sei o que. Só que as pessoas têm que entender que o grande diferencial é o contato. O grande diferencial é o fato de eu, por exemplo, eu ter preparado prova para todos os principais institutos do Brasil. É isso que ela está comprando. Mas as pessoas não, elas vão simplesmente pelo preço.
Agora, você sabe depois de muito tempo e a experiência, ela vai lapidando o seu conhecimento. A experiência me trouxe a seguinte informação. Para uma pessoa, e hoje eu trabalho isso com os meus mentorandos, por isso que eu lancei há um tempo atrás o Esquadrão de Alta Performance. Um grupo que vai ficar nos primeiros lugares de todos os concursos. Porque você sabe qual que é a ideia? Uma pessoa que, na verdade, não quer estudar, para ela pode comprar qualquer curso. Se você, de fato, está comprando um curso só por desencargo de consciência, e eu já falei isso para algumas pessoas. A pessoa me ligou, porque eu converso. Os outros não conversam, eu converso. E a pessoa falou, eu nem sei se eu vou estudar. Estou vendo aqui, não sei se eu vou ter tempo. Eu já falei, fia, compra o do outro. Se você não tem certeza se vai estudar, para que você vai comprar um curso de 1.500? Que hoje não custa mais isso. Mas se você for para comprar o meu curso e não estudar, compre o do outro, porque senão eu vou passar raiva com você. Você está me entendendo? Uau. Eu vou passar raiva com você. Tem depoimento favorável ao seu argumento aqui, ó. Micaela Marivani, fiz o esquadrão e já tive resultados. Beijo, Micaela, bacana esse depoimento. Sim. Porque no esquadrão, o que acontece? Eu faço 16 sessões em que eu levo o aluno a resetar toda a sua forma de cognição e reprogramar tudo isso. Nós, na verdade, o que é a alta performance? Tá, Carol? Para a gente entender. As pessoas acabaram meio que levando isso como um termo pejorativo. Motivação é pejorativo, alta performance é pejorativo, coaching é pejorativo, porque teve uns infeliz que colocou uns nomes no meio, o cara nem sabe o que é quântico e ele falou que ele era um coach quântico. Coach quanto, cacete, rapaz. Entendeu? Se lascar, rapaz. Você não sabe nem o que é quântico, bicho. Sabe? Vamos conversar de física, não é? Você não sabe nem o que é quântico. Como é que você é coach quântico? Aí, entenda, a alta performance é você usar ferramentas que quase ninguém usa e ter resultados que quase ninguém tem. É óbvio que boa parte das pessoas que estudam comigo, que fizeram, estão fazendo o esquadrão, eles ainda não perceberam que o sucesso só virá do suor do seu rosto, não do meu. Deus, e eu acredito, sempre fez, faz e sempre vai fazer a parte dele. Eu sempre faço a minha, dando um conteúdo massa, ouvindo o aluno, aconselhando, mostrando qual é o caminho, estratégia, tal. Só que o sucesso na sua vida virá com o suor que está no seu rosto, não no meu. E as pessoas, elas não querem comprar um curso, elas querem comprar um milagre, um remédio. Que ela comprou e falou, rapaz, comprei o curso, nunca nem abri, passei em primeiro lugar no concurso. Isso não existe. Isso não existe. O único lugar em que o sucesso vem primeiro que o trabalho é no dicionário, tá? Só no dicionário, né? Em outro lugar, em nenhum, tá? Eu passei, em todos os concursos que eu passei, eu devo aquele balde de água com gelo que eu colocava embaixo da mesa e ficava trocando o pé e estudando. E, lascando o zóio de tanto estudar. Essa é a questão. Né? Boa. Entendeu? As pessoas realmente procuram milagre, né? Uma solução mágica para algo. E você falou uma coisa muito importante, que eu sempre digo também. Quem vai atravessar a porta, eu posso até ajudar a abrir, né? Mas quem tem que atravessar é só a pessoa. Então, o esforço é seu. Eu digo isso na clínica porque eu tenho uma clínica de estética.
E aí o povo quer milagre. Eu sempre brinco que se tivesse a máquina do emagrecimento, eu já teria comprado e estaria bilionária, com todo mundo entrando e saindo magra. Mas Uma é amiga realmente. minha, vou contar um segredo para você. Eu não sou nada metrosexual, eu sou um bruto, tá? Eu sou um bruto. Mas eu fui candidato agora a vereador, né? E uma amiga minha, Sim. que é enfermeira, esteticista, falou: Cássio, você vai vir na minha clínica, eu vou consertar essa testa sua, porque essa testa sua tá terrível. E aí eu fiz Botox. Ó, como é que ficou lisinho? Ah, Maravilhoso. rapaz, maravilhoso. Né? Preciso fazer um retoquezinho aqui, ó. Maravilhoso. O cara, depois de velho, vai ficar metrosexual, hein? Aí é pra acabar. Mas é bom, se cuidar sempre é bom, né? Sempre é importante. Nós Sim, mas chegamos à época, Carol, e todas as pessoas que estão aqui escutando, que são da enfermagem, nós chegamos numa época que de uma turma de 30 enfermeiros, 2 anos depois, vai ter um, dois, no máximo três ainda trabalhando na enfermagem. Da mesma forma que isso aconteceu muito antes com a administração de empresa. Quantas pessoas que você conhece que fizeram administração de empresa e que de uma turma de 30 pessoas, você tem uma ou duas trabalhando de fato como administrador de empresa. Você entendeu? sim, Contador, mesma coisa. professor. A enfermagem chegou esse momento. Chegou esse momento, infelizmente, tá? Eu digo sempre, quem vai ter vez na enfermagem? As pessoas que estiverem aptas, que toparem o desafio de estar acima da média. Entendeu? As pessoas, os apadrinhados, que infelizmente estes sempre terão a sua vaguinha, pelo menos até que os seus padrinhos estejam nos postos, enfim, né? E fora os apadrinhados, aquelas pessoas que aceitam o desafio de estarem e de serem acima da média. E não é um desafio ruim. Eu estudo todo dia, gente, há 20 e poucos anos. E eu acho isso fantástico. Eu estou assistindo televisão, eu estou com um artigo aberto aqui no meu celular. Propaganda da novela, o que eu faço? Eu leio um artigo, eu estou estudando. Agora, as pessoas, elas se acomodaram com a dúvida. Elas veem uma doença que elas nunca viram e elas não chegam em casa e vão buscar conhecer sobre aquela doença. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Muito. Eu acho que eu já estourei todo o um tempo possível e impossível. Não, tá maravilhoso. Tô amando. Fugiu do nosso Eu não tenho script, mas eu pressa. acho que ficou melhor até. Melhor até. Você citou um ponto importante dessa coisa da evasão da enfermagem e foi uma das coisas que eu vi. Eu sofri burnout no meu último emprego. Perdão, você cortou bem a hora que você falou assim, que você falou de uma coisa e aí cortou o áudio. Repete para mim. Ah, sim. A minha internet hoje está oscilando bastante, eu peço desculpas. Você falou uma coisa muito importante sobre essa condição da evasão da enfermagem, né? Desse distanciamento que os profissionais estão tendo do cenário assistencial propriamente dito. Eu sofri burnout e vi muitas amigas sofrendo no cenário e muitos amigos dizendo que queria sair. Ah, eu vou fazer outra coisa para me libertar. Isso me preocupa e me choca, porque o que está então ficando? Que tipo de assistência nós vamos ter daqui a alguns anos, quando envelhecermos, né? Porque todos somos potenciais pacientes. Então, como vai ser isso lá na frente? Já colocando aqui a nossa pergunta. Então, o que você enxerga para o nosso futuro profissional, para a enfermagem brasileira? Olha, é uma pergunta bastante complexa de se responder. Quisera eu
ter uma resposta que fosse extremamente otimista. Contudo, entenda bem uma coisa, tá? Ao longo dos meus 43 anos, um cara já estabelecido e tal, saí candidato a vereador, quase fui eleito, tenho uma proposta para sair para deputado estadual daqui 2 anos. Tudo isso, Carol, é porque, apesar da enfermagem não ter visto a importância da mudança, eu já estou prevendo. Lancei ontem, vou fazer em maio de 2021, fica aqui o convite, o primeiro Congresso Brasileiro de Politização na Enfermagem. Nós vamos fazer um congresso online para falar sobre política. A enfermagem tem que entender. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se fosse para o COFEM, ou eu vou até falar isso sem óculos, porque os caras vão invocar comigo, mas eu vou falar. Se fosse para o COFEM ou os Corens resolverem alguma coisa na nossa profissão, eles já teriam feito. O COFEM está aí desde 1973, com a Lei 5.905. E digo mais, não é porque o COFEM não faz porque não quer. O COFEM não faz porque não é atribuição dele fazer piso salarial, não é atribuição dele lutar pela diminuição da jornada, não é atribuição. Existe erro nisso? Existe. A minha vontade, se eu chegasse a deputado federal, eu ia propor rasgar a Lei 5.905 e construir outra. Se o Conselho de Fisioterapia, se o Conselho de Farmácia tem a atribuição de atribuir piso salarial, por que o COFEM não pode fazer? Entendeu isso? Agora, entenda uma coisa. E aí eu chego no ponto da tua pergunta. Nós, da enfermagem, precisamos entender que não é conselho que vai resolver e vai nos dar as nossas demandas, não é sindicato. Nós só conseguiremos nos empoderar politicamente quando a gente estiver ocupando as cadeiras. Nós já tivemos gestões com mais de 90 médicos. Das 513 cadeiras, tinham mais de 90 médicos. Hoje são quase 50 médicos. São 140 empresários e 100 e poucos advogados. E a representatividade da enfermagem? Ninguém. Praticamente ninguém. Quantos técnicos auxiliares de enfermagem nós temos? Ninguém. Nenhum praticamente. Praticamente, tá? Nós temos aí poucas pessoas, né? Temos ali o Viana, que é um deputado distrital e etc. Mas eu estou dizendo assim, diante da enfermagem, da grandeza da enfermagem, na gestão passada tinha uma deputada federal, agora, se eu não me engano, nós temos 9. Mas diante da enfermagem, essa representatividade ela é muito pequena. E aí, mais com foco, e aí vou falar diretamente o que você me respondeu. Infelizmente, eu não vejo o prognóstico para a enfermagem é positivo. A enfermagem é a profissão do futuro. Nós estamos envelhecendo, a sociedade está envelhecendo. Quem envelhece precisa do quê? Precisa de cuidado. Quem é a ciência do cuidado? É a enfermagem. Só que, como profissão, na minha opinião, o futuro da enfermagem ele é sombrio. Falei isso esses dias o seguinte, na iniciativa privada, Carol, já está acontecendo. Vai praticamente acabar técnico e auxiliar de enfermagem. Vai praticamente acabar enfermeiro sênior. Vai ser tudo mandado embora. Todo mundo, a enfermagem, ela vai ser assim. Um gerente de enfermagem e abaixo desse gerente, todos enfermeiros, os chamados enfermeiros júniores,
que não mais serão chamados de enfermeiro júnior, só que herdarão os salários do enfermeiro júnior. Aqui em Londrina é isso que está acontecendo. Você já não tem mais técnico e auxiliar de enfermagem em pronto-socorro, você já não tem mais técnico e auxiliar praticamente em UTI, você entendeu? Então, como é que vai funcionar? Ó, todos os enfermeiros, cada cuidados integrais, ou seja, eu prescrevo para os meus 2 pacientes, eu medico, eu faço os procedimentos, existe lá 2, 3 grupinhos de banho, formados por técnico e auxiliar de enfermagem, eles vão passando e ajudando todos os setores do hospital. Mas, Cássio, e enfermeiro sênior? Não tem sentido. Para que o hospital vai pagar R$ 5.000 para você, que é enfermeira, para você prescrever, para eu fazer o procedimento, que eu também sou enfermeiro, e eu ganho, e eu estou disposto a ganhar 1.500 conto. Para que ele vai pagar 5 para você? Qual é a diferença do diploma de um enfermeiro sênior por um enfermeiro júnior? Não existe. A minha carteirinha do Corém, qual é a diferença entre um sênior e um júnior? Não existe. Só que a iniciativa privada, cara, ela preza, ela visa o lucro. Ela visa o lucro. Entenda isso. Então não adianta dizer que não, vai acabar. Mas um dia uma pessoa me falou, não, Cássio, eu acredito que vai acabar esse negócio de enfermeiro júnior. Como vai acabar? Se eu sou dono de um hospital, eu viso o lucro, eu tenho a chance de contratar um profissional para ganhar 1.500 e um outro profissional, o mesmo profissional para ganhar 5.000, meu caro amigo, eu não vou contratar o de 5.000, eu vou contratar o de 1.500. E, esquece. Então, qual é eu tenho... O custo é muito menor. E eu tenho dezenas e dezenas, Carol. Vamos falar na real, Carol. Se eu ou você, se a gente cair na iniciativa privada hoje para buscar um emprego de enfermeiro sênior num hospital, nós não vamos conseguir, não. Raramente, dificilmente. Você sabe por quê? Porque o cara sabe que eu sou um profissional caro hoje, que você é uma profissional cara pela experiência que você tem. E aí a ideia dele é o seguinte, o dono do hospital, o administrativo do hospital, eu vou falar uma das coisas que foram mais doídas para mim. Uma vez eu fui fazer uma consultoria num hospital no interior de São Paulo e eu fui jantar com o dono do hospital. Era um hospital de médio porte, tá? Privado. Eles estavam buscando a acreditação hospitalar pela ONA e pela Joint Commission. E aí eles me contrataram para ficar uma semana falando com todos os líderes. Desde a farmácia, médicos, administrativo, eu preparei um plano para cada um, uma ideia para cada um. Foi muito massa. Mas num jantar com ele, eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim, por que você contrata médico? Responde para mim. Ele falou, pô, Cássio. Eu falei, não, só para eu entender um negócio. Só para eu entender. Só responde. Pô, eu contrato médico porque é óbvio, né, cara? O cara sai de casa, ele sai para ir no médico. Eu falei, beleza. Por que você contrata técnico de enfermagem? Ele falou, Cássio, o técnico é o que faz, né, cara? É o que dá o banho, é o que dá a injeção no paciente e tal. E aí eu perguntei para ele, por que você contrata enfermeiro no teu hospital? Hora que eu perguntei isso, Carol, eu acho que ele lembrou que eu era enfermeiro. Você sabe quando o cara fica vermelho? Eu falei, cara, me responda. Você está jantando com um consultor, um palestrante. Esquece a minha formação. Por que você contrata enfermeiro? Ele falou, Cássio, eu contrato enfermeiro porque eu sou obrigado. Se eu pudesse não contratar, eu não contratava. Para mim, é um tipo de profissional que eu só tenho gasto. Eu não vejo vantagem nenhuma em contratar enfermeiro. Aí eu pergunto para você, Carol, foi fácil ouvir isso? Não foi.
Não foi fácil ouvir isso. Não foi. Só que assim, aí eu pergunto para você, entre um profissional de 5.000 e um profissional de 1.500, qual que o dono do hospital vai escolher contratar? Entre acabar os enfermeiros júniores que ganham 1.500 e os enfermeiros sêniores que ganham 5, 6 mil, na iniciativa privada, eu te pergunto, Carol, com toda essa inteligência desses seus cabelos cor de, né, de cenoura. Das duas classes, enfermeiro sênior e júnior, pelo mercado, qual que tende a acabar? Enfermeiro sênior. Você entendeu? E não é acabar. O enfermeiro, o júnior vai parar de ser chamado de júnior, só que o que vai ficar é o salário. R$ 1.200 hoje é oferecido para um enfermeiro aqui em Londrina, R$ 1.200, R$ 1.300. Você entende o que eu estou te dizendo? Para que o cara vai contratar um técnico de enfermagem para ganhar 1.800 se ele tem enfermeiro a dar com pau para trabalhar por 1.200? E aí eu digo mais uma coisa, Carol. Entenda e fique para todos os nossos companheiros e colegas aí. Gente, deficiência técnica, deficiência cognitiva, a gente corrige com educação permanente, com educação continuada, cara. Sabe? O cara, se você acha que, meu Deus, eu ficarei no hospital porque eu faço a melhor prescrição que existe, porque ninguém passa uma sonda vesical que nem... Cara, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Eu vou ficar no hospital porque só eu faço pique lá no hospital. Para, meu! Um final de semana o hospital paga lá para 3 pessoas fazerem pique, segunda-feira você que era único já tem mais 3. Deficiência cognitiva, deficiência técnica é muito fácil de corrigir. O difícil de corrigir é falta de inteligência emocional. Uma pessoa que não sabe trabalhar em grupo, ela tem 25 anos de idade, ela tem esse problema. Quando ela tiver 75, muito provavelmente ela vai ter o mesmo problema. Ela não sabe liderar, ela não sabe... Lógico, você tem como estudar, você tem como se preparar, você tem como, né? Ter essas atribuições. Só que tem o seguinte, aquela pessoa que é ruim por natureza, sabe? Aquela pessoa que só pensa nela, aquela pessoa, sabe? Ela vai ser sempre assim. Sempre assim. Sabe? Não adianta. É a mesma coisa de uma pessoa violenta. Esses dias, uma aluna... Posso falar? Posso falar? Pode, à vontade. Uma menina fazendo uma mentoria comigo, né? Ela saiu um pouco da mentoria profissional, né? E falou para mim assim, professor, eu tenho um namorado, nós já estamos pensando em casar, minha mãe não quer que eu case com ele porque ele é muito grosso. Ai, professor, ele às vezes me xinga, altera a voz comigo, mas eu acredito, professor, no fundo do meu coração, o senhor que é mentor, o senhor sabe do que eu estou falando. Eu acredito na capacidade das pessoas mudarem. O senhor não acredita, professor? Eu falei, acredito. Eu acredito que se ele está gritando com você agora, muito provavelmente ele vai descer um tapão nessa cara sua depois que você casar. Eu falei, entenda uma coisa, existem coisas que melhoram e existem coisas que só pioram. Que só piora. Se você tem um namorado que, tem coisa mais gostosa que um namoro? Você chega, a pessoa está sempre cheirosa, sempre maquiada, sempre arrumada, né? Sempre com a unha feita, pintadinha.
Mas tem coisa melhor que isso? Não tem. E aí, quando você casa, você começa a ver a face do demônio junto. Você entendeu? A pessoa, né? A pessoa, ela vai dormir. Não que a minha esposa faça isso, mas a pessoa, ela vai dormir, ela faz não sei o que no cabelo, ela coloca uma meia calça para dormir com a meia calça na cabeça. Uma vez uma amiga minha falou que ela usava aquele cabelo, tipo, né? Eu esqueci o nome lá, penteado lá, e ela falou para mim que veio falar que o casamento dela não estava muito bom, e aí uma amiga dela dedurou ela, né? Falou, mas também, fulana, você dorme com aquela meia calça na cabeça lá, aquilo você fica parecendo Satanás lá do lado do seu... E ela falou assim, Cássio, você acha que isso influencia? Eu falei, lógico que influencia. Ô, filho, pelo amor de Deus, quando você namorava, às vezes que vocês dormiam juntos, você ficava lá com o cabelo, coisa mais linda, sedoso, né? Mas, enfim, com certeza. Você viu que eu dei uma viajada, mas é importante a gente poder pensar um pouco a galera né? tá curtindo. Olha quantos coraçõezinhos estão subindo, eu fico muito feliz por isso. Eu vou ter que avisar que o Instagram hoje não derruba mais as lives com 1 hora, o que é muito legal. Eu estava com essa dúvida. Eu andei fazendo algumas aí, eles derrubavam até pouco tempo atrás, né, Carol? Melhoraram o algoritmo e a plataforma está bem mais interessante, o que deixa mais dinâmico para a gente poder fazer mais coisas, né? O ruim é que quando o conteúdo é ruim, fica, mas quando o conteúdo é bom, a gente pode continuar. Você citou uma coisa importante, que apesar da nossa brincadeira maravilhosa para descontrair, eu penso em relação à condição política, só para dar um adendo aqui, que todo o processo de formação deveria, em algum momento, as instituições educacionais colocar a turma para vivenciar um momento de votação dentro das assembleias legislativas ou das câmaras de vereadores, dentro das suas cidades, para as pessoas terem a visão estratégica do que é a política brasileira. E aí sim, talvez despertasse um pouco mais de interesse de alguns colegas. Eu digo isso porque eu fiz parte do movimento estudantil e a gente acaba se envolvendo com esses cenários em lutas de bandeiras e foi ali que me fez despertar para esse novo momento. A importância de termos representantes da enfermagem nos cargos políticos. E, infelizmente, o que as pessoas sempre falam, a culpa é do Corém. Não, não é mesmo. Tem muita coisa que precisa ser consertada, claro, mas muitas das nossas bandeiras de luta não fazem parte das nossas entidades de classe. Infelizmente, como o senhor pontuou. Eu só precisava colocar isso porque eu sei que tem muita gente... Senhor, não. Se você me chamar de senhor mais uma vez, se chamar de senhor, eu vou desligar. Eu vou bater a mão aqui, ó. Você entendeu? Só porque minha barba tá branca, você fica aí jogando na minha cara que eu sou velho, tá? Desculpa, então tá bom. Mas eu penso que seja muito importante, sim, aproveitar os nossos seguidores. Eles sempre... Quem já me acompanha sabe que eu sempre falo isso. Tem vídeo lá no canal do YouTube também falando sobre isso. E sim, a gente precisa despertar a enfermagem para o novo olhar. Política não é bandeira de Fla-Flu, não é bandeira partidária. Política é fazer jus aos nossos direitos. Então, fica a dica aqui. Mas para descontrair, eu adorei essa coisa da diferença do casamento para o namoro. Infelizmente, eu posso dizer uma coisa importante? Claro. Eu posso dizer uma coisa importante, de acordo com o que você falou aí. Como eu disse, eu tenho 43 anos, eu sou de uma época, eu estava tentando lembrar. No ensino médio, eu tive uma disciplina que chamava-se OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Na minha opinião, é um crime não ter dado continuidade a essa disciplina. Na minha opinião, tinha que ter uma aulinha por semana. Desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Entenda o seguinte, Carol, eu tive várias pessoas
que chegaram para mim quando eu decidi ser candidato agora e tal, e disseram para mim assim, ixi, cara, se for para você falar de política, nem vem. Política não resolve nada, não. Política, tive pessoas que me acusaram. Cássio, você é uma pessoa que eu sempre confiei tanto, sabe? Você é uma pessoa que eu sempre, né, e não sei o que, tal. Você vem dizer que agora você vai ser político? Onde, tipo assim, o que aconteceu para você perder o seu... Porra, pera lá, cara. E aí, para muitas pessoas, eu disse o seguinte, amigo, eu não sou político, eu sou enfermeiro, sou professor, sou pai, sou filho, sou esposo. Resolvi dar um sim na política pensando na minha categoria. Eu resolvi entrar na política não é pelo que eu ganho, não, parceiro. É pelo que os meus alunos ganham, pelo que eu vejo as pessoas recém-formadas ganharem aqui. Essa é a questão. Não é pelo salário, porque o que eu vou deixar de ganhar, tá? Para poder estar lá na Câmara de Vereadores e etc e tal, é o triplo do que esses 8 mil reais de salário que é pago por um vereador. Agora, entenda essa aversão que as pessoas têm em relação à política, Carol, é o que vai causar todo o atraso no empoderamento da nossa profissão. É o que vai causar todo o atraso na recontextualização. Você quer uma coisa que eu vou te falar? Que eu vou lançar uma campanha, todos vão ver, a campanha do Abrace a Enfermagem, por exemplo. Tá? Já vieram me perguntar, o que você acha? Você sabe o que eu acho? Eu acho uma puta de uma sacanagem. Você sabe por quê? Porque por que o COFEM ele está gastando dinheiro meu, dinheiro seu, com o tal do Abrace a Enfermagem? Por que ele lançou essa campanha 10 dias depois da eleição só? Por que ele não lançou essa campanha há 2 meses atrás para motivar os enfermeiros a voltarem nos enfermeiros? Aliás, os profissionais de enfermagem a voltar nos profissionais de enfermagem, não interessa se é enfermeiro em enfermeiro, enfermeiro em técnico, técnico em enfermeiro, enfim, que cada profissional da enfermagem, vou te contar uma coisa, Londrina tem profissional de enfermagem suficiente para eleger 4 a 5 vereadores, nenhum foi eleito. Londrina tem 86 anos de história, nunca teve um profissional da enfermagem eleito na cidade de Londrina, nunca! Você sabe quantos vereadores que ganharam com a causa animal aqui em Londrina? 5. Gato, cachorro. Aqui em Londrina vale muito mais a pena você ser gato, cachorro, periquito, papagaio. Aqui no Rio não foi diferente. Aqui no Rio, infelizmente, não foi diferente. O que nos remete, professor, aproveitando essa brecha aqui, a enfermeira Isabelita, boa noite, que está super participante aqui com a gente, ela coloca aqui, Cássio, na sua opinião, por que a enfermagem não vota na enfermagem? Já que você abriu aí, nem estava no nosso planejamento. Eu digo o seguinte, a enfermagem não vota na enfermagem por falta de politização. As pessoas não entenderam que a mudança para melhor virá através da política. E elas não entenderam que enquanto a enfermagem não perceber que a política é o caminho, nós vamos ficar afundando cada vez mais no limbo. É assim que funciona. E política, gente, nós não temos que pensar em política como essa coisa suja que nós vimos de vez em quando na televisão. Isso não é política, meus caros amigos. Isso não é política. Martin Luther King, um dia, isso me chamou muita atenção nas minhas reflexões, quando eu estava decidindo se eu ia aceitar ou não ia ser. Eu aceitei ser candidato no último dia.
No último dia que podia, eu não fiz pré-campanha. Eu aceitei no último dia. E um pensamento que veio na minha cabeça foi aquela fala dele que diz o seguinte, ó, o que me comove, o que me preocupa, não é o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Porque enquanto uma pessoa honesta não se coloca à disposição para ocupar um cargo político, ele vai ser ocupado por uma pessoa totalmente desonesta. E aí eu digo para você o seguinte, as pessoas que vieram e me falaram que aconteceu, por que você perdeu o seu caráter, eu falei, respondi à altura até que elas entendessem o que de fato acontece. Agora, uma pessoa que não tem caráter, ela se preocupa em ser chamada de mau caráter? Não, você está chamando ela do que ela é mesmo. Você entendeu? Você chamar um ladrão de ladrão, para ele chega a ser um elogio. Para ele chega a ser um elogio. Agora, entenda, então, respondendo e focando na pergunta da nossa querida Isabelita, é isso? Isso. Então, assim, a enfermagem não vota na enfermagem porque não acordou, porque não se politizou, tá? As pessoas... E aí, isso me incomoda um pouco. As pessoas se comovem hoje muito mais vendo um cachorro passando fome do que uma criança passando fome. Não que eu não ache importante a causa animal. Eu acho muito importante a causa animal, gente. Muito. Mas hoje, antes de começar a nossa live, estava tendo num desses programas Pinga Sangue, que aparece em todas as cidades, tem um. Aqui também tem uns par dele. Estava aparecendo, tá? Um idoso que está em casa, foi abandonado pela família. A família, ele simplesmente tem uma doença lá neurodegenerativa e tal, e simplesmente o cara está lá. Ele não consegue se movimentar, acharam ele hoje numa situação de sofrimento extremo, não sabe se há quanto tempo que ele não toma banho, há quanto tempo que ele não come, há quanto tempo que ele não se medica ou não é medicado. Você entendeu? O cara quase que putrefando, vivo. E aí, eu pergunto para você, quantas pessoas foram eleitas pela causa do idoso? Na minha campanha, eu usei um dado, eu tinha várias propostas em relação aos idosos, porque em 2017 o Ministério da Saúde lançou um estudo dizendo que a faixa etária que mais se suicida no Brasil hoje é acima dos 70 anos. Aí eu pergunto para você, Carol, você acha isso normal? Você acha isso normal? A pessoa chegar aos 70 anos de idade, quando ela está no auge da sua maturidade, no auge do seu conhecimento, quando ela está na melhor fase do ponto de vista de conhecimento, de experiência, ela já viveu tudo, ela já experienciou tudo, ela sabe o que é tudo. Essa faixa etária, ser a faixa etária que mais se mata no país, isso é normal? Você entendeu? Agora, as pessoas não se comovem mais em ver o sofrimento de um idoso, de ver o sofrimento de uma criança, de ver o sofrimento... E você acha que elas vão se comover em ver o sofrimento da enfermagem? É uma máscara, uma mancha de máscara. Você acha que isso de fato, você acredita que isso de fato vai chamar a atenção da população? Pode até chamar a atenção na hora, ali naquele momento, 5 minutos depois, tanto é, gente, vamos falar a verdade. Se a gente puxar teologicamente, as mesmas pessoas que gritaram para Jesus, rei dos judeus, foram as pessoas que gritaram Barrabás 4 dias depois. As mesmas pessoas que bateram panela nas suas sacadas, homenageando os profissionais de enfermagem, foram as pessoas que não quiseram
frequentar o mesmo ambiente que um profissional de enfermagem com medo de pegar um Covid. E isso está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Aí eu pergunto uma coisa, é de abraço que a enfermagem precisa? Ah, meus amigos, pelo amor de Deus, que abraço? Abraço não enche barriga não, rapaz. Abraço não paga boleto, não. Abraço, cacete, rapaz. Nem pode abraçar agora por causa do negócio da pandemia. Abraço a enfermagem. Pode nem abraçar, rapaz. Abraço pro inferno. Entendeu? Fizesse essa campanha... Fizesse essa campanha num momento, imagine o seguinte, ó, por isso que eu falo, inteligência é algo fantástico, sabe? Tipo assim, as pessoas elas têm que agir com inteligência, né? Entenda, para mim, toda ação tem que ter um objetivo. Se os caras chegassem e falassem assim, ó, vamos lançar uma campanha no mês de junho, com isso, as pessoas elas vão perceber que se ela não tiver um candidato para votar, escolha o super-herói da vez, escolha um enfermeiro, escolha um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Eu não tenho nenhum candidato. Para quem que eu vou votar, hein? Teve uma pesquisa aqui em Londrina, até 3 dias antes da eleição, 90% das pessoas não sabiam em quem votar para vereador. Naquele momento, uma campanha Abrace a Enfermagem teria sentido. Teria sentido. Agora, 10 dias depois da eleição, eles querem gastar milhões para pagar para artista meia boca lançar uma campanha dessa? Para mim, não me representa. Não me representa. Principalmente que é uma coisa sem sentido, sem nexo causal. Simples assim. Entendeu? Então, sei que algumas pessoas acham diferente e, eu gosto muito de ser contrariado. Demais. Mas a verdade, não estou falando de uma verdade absoluta. Quem sou eu para falar de verdade absoluta? Falo de uma verdade relativa, mas para mim essa é a verdade. Eu acredito nisso. Então, assim, a gente precisa repensar muito, muita coisa, né? Boas reflexões que você levantou nessa noite para gente. E mais uma vez eu fico surpreendida, porque agora vai me dar mais material para estudar, porque é muito importante essas reflexões. E desperta a gente nesse tipo de questionamento. Por que não antes? Por que agora? E aí fazer essas perguntinhas do porquê já me deixa aqui... Eu ganhei a noite. Além de ter a sua presença, eu ganhei a noite com essa reflexão. Realmente, sim, eu não tinha pensado nisso. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. Eu te agradeço. E você sabe, a gente... E com isso, eu queria, se você me permitisse, de fazer mais uma ressalva, mais um alerta, tá? Eu participo de um grupo que é muito interessante, tá? Que é um movimento que foi lançado com o intuito de politizar a enfermagem, só que me assustou esses dias um movimento que eu vi dentro desse grupo, de que as pessoas pensaram, pessoas que são formadores de opinião dentro da enfermagem, tiveram a ideia de formarmos um partido da enfermagem. E aí eu digo para você o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, e digo para todos aqui, vamos ter muito cuidado, gente, com as utopias. Não é de utopia que a enfermagem precisa, sabe? Não é de um amor não é com um amor platônico que você vai ser feliz na sua vida amorosa, tá? Entenda o seguinte, nós temos uma política partidária falida, 35 partidos que não deveriam ser mais que 3,
73 partidos na fila para serem analisados e já para serem criados, e a pessoa vem me dizer que a solução política para a enfermagem é criar um partido. E aí eu digo para todos o seguinte: quando você cria um partido, a primeira coisa para criar um partido, você tem que escolher uma ideologia, se você é de esquerda, ou é de direita, ou é de centro. Com isso, metade dos profissionais de enfermagem já iam se fragmentar. Porque nós vivemos hoje, politicamente, nós vivemos num universo polarizado. A vacina de esquerda ou é de direita? A vacina é de esquerda. Então eu sou de direita, eu não vou tomar. A medicação X... Gente, a medicação X, ela é do PT ou é do... Você está entendendo? Eu acho isso um saco. Isso é impensável. Isso é terrível. Profissionais de saúde, médicos envolvidos com isso. Você está me entendendo? Médicos envolvidos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem envolvidos com isso. Você acha que eu vou usar política, rapaz? E pensando em remédio, medicação é o seguinte, funciona para a doença? Tem explicação científica, clínica, tal? Vamos usar, não tem, não vamos usar. Então, eu só peço para que as pessoas analisem o seguinte: não vamos criar utopias. Eu acredito na politização da enfermagem da seguinte forma: você na sua cidade, você vai ter enfermeiros técnicos, auxiliares de enfermagem, candidatos num partido de direita, de extrema direita, de centro, de esquerda, de extrema esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita. Vote em alguém da enfermagem dentro do partido ou da ideologia que você acredita. Ponto final. Você entendeu? Agora, não vamos entrar nessa de vamos ter o nosso partido para a gente chamar de nosso. Vai ser o partido da enfermagem. Não funciona. Tanto é que numa discussão esses tempos atrás, eu disse uma coisa que o pessoal ficou meio assim. Eu falei, gente, sabe quantos partidos que representam profissões existem no Brasil? Nenhum. Sabe quantos que existem nos Estados Unidos? Nenhum. Sabe quantos que existem na Inglaterra? Nenhum. E sabe por que não existe nenhum? Porque não funciona. Então está mais que comprovado que o que vocês estão pensando em fundar está errado. Não vai dar certo. Não é de um partido que nós precisamos. Nós precisamos de educação política. É o que nós vamos fazer no Portal Congressos, que é um empreendimento meu, portalcongressos.com.br, é uma plataforma de congressos online. Eu fiz um congresso até hoje lá, um congresso de empreendedorismo, só para teste, e ano que vem vou lançar um congresso lá naquela plataforma. E isso, eu acho que nós precisamos de educação política. Muito, tá? Concordo. Falei demais, professor. Né? Não, e me despertou várias coisas, porque quando a criação do EMPOENF surgiu, do empoderamento da enfermagem, obviamente tiveram condições pessoais de sofrimento, mas existe a idealização de uma metodologia de empoderamento por trás disso, né? O caminho que as pessoas trilham para se sentirem realmente confiantes e ter essa postura diferenciada. E, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, não tem como fugir da educação, do conhecimento, né, dessa condição de poder aplicar o que eu aprendi na minha prática profissional e, mais do que isso, saber que eu sou um ser político dotado de direitos e que preciso exercer os meus deveres, mas preciso, sim, reconhecer meu espaço no mundo. Então, fico bem feliz de ver a sua opinião. E já que a gente já puxou esse gancho, eu vou finalizar deixando essa fala para você, já fazendo a última pergunta. Mas como eu sempre faço aqui, agradeço mais uma vez. Eu acredito que essa foi a maior live do canal até hoje. Me sinto honrada por a gente ter extrapolado, mas foi realmente importante.
Já aviso aqui que se você autorizar, essa live vai estar disponível no canal do YouTube para mais pessoas terem acesso. Também vai ficar aqui no canal. Obrigada. Agradeço a todos os nossos seguidores que estavam aqui acompanhando a gente. Eu sempre falo aqui que você poderia estar assistindo qualquer coisa no Netflix, na Amazon Prime, aqui mesmo na internet, mas se você ficou com a gente nessa noite até agora, é porque você já é um enfermeiro, uma enfermeira diferenciada. Então, boa noite. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui, dando essa audiência para a gente. Não é só uma audiência para a gente, é uma mudança de mentalidade para a sua própria vida. Então, muito obrigada. Professor, agora finaliza para a gente dizendo, então, quais são as suas dicas para a gente ter sucesso na nossa carreira como enfermeiros, na nossa enfermagem? Depois de todo esse cenário sombrio, esse prognóstico sombrio que a gente fez agora, mas dando aqui um voto de esperança e possibilidades para os nossos colegas. Olha, quando a gente fala em prognóstico sombrio, no meio do negativo, existe a possibilidade de você se destacar. Eu gosto muito né? Por exemplo, quando você pega a escrita lá da palavra crise no chinês tradicional, ela consta de duas letras, né? Uma significa medo, né? E tal, e a outra significa oportunidade. Então, a gente tem que entender que a crise, aquilo que é negativo, olha, gente, está previsto uma crise tremenda lá na frente. Você tem que entender que no meio de uma crise, sempre vai ter um grupo maior que vai se sair muito mal, e terão algumas pessoas que se sobressairão àquela crise e sairão daquela crise muito melhor do que entraram. Então, enquanto a enfermagem ela tende a ser muito ruim profissionalmente para muitas pessoas, ela pode ser a melhor coisa que acontecerá na sua vida para você. Então, eu sempre digo o seguinte: nós nascemos, Carol, com o chip do sucesso e o chip do fracasso. E somos nós mesmos que escolhemos qual chip nós vamos usar. Qual chip nós vamos... qual chip nós vamos usar naquele determinado momento da nossa vida. E lembrando o seguinte, que no nosso aparelho, se você não decide escolher o chip do fracasso, é o chip que está programado para assumir o controle. Se você não falar não, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou isso, eu vou aquilo, o chip que está programado é o chip do fracasso. Então, se você é daquela pessoa que procrastina, deixa para amanhã, deixa para semana que vem eu começo a estudar, semana que vem não sei o quê, próxima eleição eu penso nisso aí, e não sei o quê. Durante todo esse tempo, quem está assumindo na tua vida é o chip do fracasso. E nós temos que pensar uma coisa, nós estamos num mundo, num planeta que não existe, a inércia não existe. Nós estamos subjugados ao movimento de translação, ao movimento de rotação. Então a inércia, essa história de que eu faz mais de 3 anos que eu estou parado, não estou estudando, você não está parado, você está piorando. O dia que você for deitar e você vem à sua cabeça que você não melhorou, fiquei o dia inteiro hoje no sofá, rapaz, só assistindo besteira. Hoje eu não melhorei nada, fiquei no empate. Não, você não ficou no empate. O dia que você não melhorou, você piorou. O nosso cérebro, nós perdemos em torno de 480 mil neurônios por dia.
Nós perdemos informação. Nós esquecemos dia a dia, nós desmemorizamos o dia a dia. Aquele dia que você não aprendeu nada, não leu nada, não estudou nada, você foi dormir mais burro do que você acordou. Essa é a verdade. Aquele dia que você não se empenhou para melhorar, para buscar o sucesso na sua vida, você foi dormir mais fracassado do que você acordou. E assim sucessivamente, a gente tem que tomar, e tudo, na verdade, se resume num processo de decisão. Você quer que a enfermagem seja a profissão da sua vida? A escolha é sua. Você quer ganhar dinheiro na enfermagem, quer ter sucesso, quer viajar o mundo, quer trabalhando na enfermagem? A escolha é sua, a decisão é sua. Só que não vai acontecer se você ficar com a bundinha no sofá o tempo inteiro. Ouvindo sempre o seu id, sempre buscando aquilo no hedonismo, buscando sempre aquilo que lhe dá prazer, sempre aquilo que é mais fácil, porque hoje tudo é muito fácil. Você está sentado no sofá, você está assistindo a TV, você tem informação no celular, mídia. É muito mais gostoso você ver um meme do que você analisar um gráfico, né? É muito mais gostoso você ouvir uma piada do que você pensar, de repente, numa proposta política. Só que é uma escolha. Você nasceu, você tem o chip instalado do sucesso e do fracasso. A pergunta é a seguinte: qual deles você vai usar? Eu disse anteriormente, eu tive um infarto lacunar talâmico, tá? Um AVC. Passei por 1 ano e pouco, isso é um negócio até legal da gente conversar um dia, 1 ano e pouco de profunda depressão, até o dia que eu resolvi escolher. Me veio isso, eu fiz um auto-coach mesmo. Eu vivia em função das pessoas sentirem pena de mim. É a chamada autopiedade. Que a sociedade hoje está... É uma pandemia maior do que o coronavírus, a pandemia da autopiedade. Tá? Só que chegou um determinado dia que eu falei, porra, peraí, chegou um momento que eu tenho que escolher, cara. Eu quero continuar realmente no fracasso, ou eu vou continuar o planejamento estratégico pessoal que eu tinha, porque aquele planejamento ia me levar ao sucesso. Esse caminho que eu peguei desde quando eu tive o AVC, isso vai me levar cada vez mais para o fundo do buraco. E aí, larguei antidepressivo, parei, já tá... Na verdade, o antidepressivo já tinha me ajudado, eu já tinha saído daquela crise e reconstruí. Mas tudo é um processo de escolha. E é um processo de escolha pessoal, sempre. Temos que lembrar disso. Né? Maravilhoso. Entendeu? Inspirador, mais uma vez. Muito legal essa história. Primeiro, lamentável pelo momento, mas ele se torna inspirador quando você consegue dar a volta por cima e nos mostrar que é possível superar. Então, quando a gente passa por algum desafio, principalmente na nossa saúde, eu acredito que seja os momentos que a gente mais se torna vulnerável, né? Com certeza. Bacana. Bacana mesmo ouvir sua história. Professor, vamos fazer uma coisa de praxe que acontece aqui? Vamos fazer uma selfie? E aí, vamos fazer uma pose bonita. E para todo mundo que está acompanhando a gente, que ficou até agora, printa também essa tela, marca a gente no Instagram, EmpoEnf, junto com o professor Cássio Rossi. Não é qualquer live, isso aqui merece muita repercussão. Vamos lá. Vamos sim. Um momento. Eu vou depois pegar e vou passar para o meu pessoal depois também, lá nas minhas redes sociais. Meu pessoal amanhã vai fazer isso. Tá bom? Maravilha. Vamos lá então, pose. Vamos lá. Pronto.
E quero todo mundo marcando a gente. Bota aí no Instagram. Deixa bastante gente saber que a gente estava junto nessa noite. E já aviso para todo mundo, então, nossa live se encerra por aqui. Foi a maior live do nosso canal e a gente nem sentiu que foram quase 2 horas de live. Então, mais uma vez, muito obrigada por todos, por dispor do tempo de vocês. Obrigada por professor para abrir sua agenda, sua casa, sua vida, esse espaço aqui para colocar tanta coisa boa para gente. Obrigado mesmo, um beijo no seu coração e a palavra é toda sua. Muito obrigado. Um beijo a todos, um grande abraço, um grande beijo e me coloco sempre à disposição. A gente vê aí pelo índice aí de audiência, foram as mesmas pessoas que estiveram ali ao longo de 2 horas ouvindo e tal. É muito importante, gente, nesse mundo que tudo é muito rápido, a pessoa parar hoje 2 horas para ouvir uma live é porque são pessoas especiais, são pessoas diferenciadas, pessoas que estão em rota de colisão com o sucesso, tá? E que continuem sempre. E eu me coloco sempre à disposição. Vocês me acham aí por todas as redes sociais. O meu negócio é o contato, gente. Quer perguntar, quer questionar, quer falar, eu vou responder sim, tá bom? Um grande abraço. Estou sempre à disposição. Maravilha! Boa noite a todos e até a próxima live. Até mais.